Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Selmo do canal Desmentindo aqui de volta para você, para falar do Mais Médicos, que foi agora alvo de uma medida do governo Trump. A gente já vai ver. Antes de continuar, eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, ativa o sininho, tá? Comenta aí o que você quiser, fala o que você quiser, eu vou responder todo mundo. Para você é rapidinho, para você é de graça e me dá muita força, uma inscrição sua, um comentário, um like. Então faz isso, por favor, dá uma força aí. E vamos falar do Mais Médicos. Então aqui eu estou no perfil do secretário Marco Rubio, do Departamento de Estado americano, e ele diz o seguinte, está aqui traduzido: os Estados Unidos estão expandindo sua política de restrição de vistos para Cuba. O Departamento de Estado tomou medidas para restringir a emissão de visto a funcionários governamentais cubanos e cúmplices de terceiros países, bem como a indivíduos responsáveis pelo programa exploratório de exportação de mão de obra cubana. Promoveremos a responsabilização do regime cubano pela opressão de seu povo e daqueles que lucram com o trabalho forçado. Tá, e aqui tem uma reportagem da BBC Brasil, tá na MSN, mas a reportagem é BBC News Brasil, e ela fala aqui o seguinte: o governo de Donald Trump anunciou na quarta, dia 13, a revogação dos vistos de 2 brasileiros que participaram da criação do programa Mais Médicos: Mozart Júlio Tabosa Salles, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde, e Albert Kleiman, coordenador-geral da COP30. A medida foi divulgada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, como parte da retomada da política de restrição de vistos relacionadas a Cuba. O texto afirma que os dois teriam participado no esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano, em referência à participação de médicos cubanos no programa entre 2013 e 2018. Rubio também destacou que a medida se baseia na suposta cumplicidade de Salles e Kleiman com o trabalho forçado do governo cubano por meio do Mais Médicos. Tá. Além disso, o comunicado aponta que a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, teria atuado como intermediária para implementar o programa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, driblando sanções dos Estados Unidos a Cuba. A OPAS, vinculada ao OMS, ainda não se manifestou sobre o caso. Tá, então é isso aqui. Então agora, vou fechar aqui. E aqui uma busca, eu vou fechar também. É o seguinte, eu vou mostrar para vocês um vídeo postado pelo Vinícius Carrion, tá? Que é um dos perfis do Twitter, é bastante seguido, 173 mil pessoas. Eu não sei quem ele é, a formação dele, nada disso, mas ele postou aqui um vídeo do Reinaldo Azevedo, que hoje está, adivinha só, na Band News. E o Reinaldo Azevedo está comentando sobre os Mais Médicos. E o Vinícius, ele fez uma montagem assim, ele fez o trabalho por mim, né? Porque ele colocou junto da fala do Reinaldo Azevedo, aqui a coluna que o Reinaldo Azevedo tinha na Veja, falando na época exatamente sobre os Mais Médicos. Então você vê a diferença do Reinaldo Azevedo de 2014, isso aqui, para 2025, vamos lá. E aí, claro, o Eduardo já está... Ah não, peraí, está aqui no começo. O que a gente tem sobre o Marco Rubio? Vamos lá. Reinaldo, secretário de Estado do governo Donald Trump, Marco Rubio, afirmou que tomou medidas para revogar vistos de vários funcionários do governo brasileiro. O anúncio ocorreu depois que o Departamento de Estado informou que estava impondo restrições de visto a autoridades dos governos africanos, cubanos, granadinos e seus familiares devido a acusações de que eles privaram os cubanos de cuidados médicos essenciais. Em post, Rubio disse que o programa Mais Médicos do governo federal brasileiro foi um golpe diplomático inconcebível. Ele disse o seguinte: o Departamento de Estado também está tomando medidas
medidas para revogar vistos e impor restrições de visto a vários funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários da OPAS, cúmplices no esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano. Mais médicos foi um golpe diplomático inconcebível de médicos estrangeiros, e afirmou o secretário, citando a Organização Pan-Americana da Saúde. Entre os brasileiros citados pelo Departamento de Estado estão Moza Júlio Tabosa Salles, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e ex-diretor de Relações Externas da OPAS. Olha o absurdo desse negócio. E vocês estão vendo aqui a ilegalidade escancarada dos Mais Médicos. Eu selecionei esse artigo. E o tráfico de carne humana. Vamos continuar. Olha o absurdo desse negócio. Quem vai querer se associar a isso? Os senhores governadores não vão dizer nada sobre isso também. Acho que é assim mesmo. Vamos falar o que o Brasil provocou? Bom foi quando ficou sem o programa e também sem a saúde. Outra vez, ainda que a direita tivesse críticas a isso tudo, né? Ainda que a direita tivesse críticas a isso tudo, não gosto do programa, mas assim, gosta de qual programa? E aí, claro, o Eduardo já está nas redes sociais e termina assim: seguiremos com nossas agendas em Washington DC ao longo de quinta-feira. Esse seguiremos é ele e Paulo Figueiredo, Nepo Baby da ditadura. Silenciar sobre isso é compactuar com isso. Porque aí chega às raias de tentar interferir num programa de governo. Eu compactuo com isso. De atendimento à saúde básica. Eu não gosto desse, propõe a outro. Mas não serão os Estados Unidos a regular isso. Isso também. Daqui a pouco os Estados Unidos estão regulando a sua cama, o seu quarto, a sua vida. Bom, de certo modo já fazem isso, né? Através dos algoritmos. Repare que ele não entra na questão do trabalho escravo que ele mesmo escreveu. Então vamos fechar aqui o Vinícius, a gente já viu. Vamos fechar aqui o Marco Rubio. E está aqui o artigo do Reinaldo, publicado na Veja, acho que em 2014. E aqui, já havia escrito aqui algumas vezes, como vocês sabem, agora o procurador Sebastião Cacheta, do Ministério Público do Trabalho, confirma: os contratos celebrados pelo governo para o programa Mais Médicos são ilegais. Segundo ele, diz, sacrificam valores constitucionais. É preciso ficar claro, ele aponta a ilegalidade no conjunto da obra, não apenas nas relações com os cubanos. Nesse caso, obviamente, é o agravante os médicos não receberem diretamente o salário. Os 10 mil mensais por médico são repassados à Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que transfere o dinheiro para a ditadura cubana. O regime dos irmãos Castro, então, paga a cada um de seus escravos algo em torno de $400. Escárnio, o pagamento é executado pela própria Embaixada de Cuba no Brasil. É como se os cubanos, em nosso país, estivessem submetidos apenas às leis vigentes naquela ditadura. E aqui vai falar da deserção de uma médica chamada Ramona Rodrigues. Outro médico também fugiu, o Ortélio Jaime Guerra, que já conseguiu fugir para os Estados Unidos. E ele fala: o Ministério Público não tinha tido nem mesmo acesso aos contratos porque a OPAS alegava confidencialidade. Eles eram assinados com uma tal Sociedade Mercantil Cubana, Comercialização de Serviços Médicos, um troço que ninguém ouvira falar. Então ele fala aqui, vocês podem ler o artigo, e ele fala aqui no final: estou dizendo que o trabalho formal no Brasil obedece a uma legislação rigorosa, uma das mais rigorosas no mundo. Por que seria o governo a promover flagrante ilegalidade no caso dos Mais Médicos? E é isso, e assim ele vai continuando. Então, se você quiser ler, você tem que digitar esse título todo aqui, tá? Ou então digita um pedaço do título e coloca Reinaldo Azevedo do lado. Reinaldo Azevedo também publicou outro artigo, não está carregando aqui,
da escrava cubana que atuava no Mais Médicos e foi perseguida pela Polícia Federal. Aqui, escrava cubana que atuava no Mais Médicos do candidato Padilha deserta, é perseguida pela Polícia Federal da Dilma, que atua a serviço dos irmãos Castro, e pede asilo no gabinete do então deputado federal do DEM, Ronaldo Caiado. O contrato de médica pode ser indício de caixa 2 eleitoral. Então está aqui a Ramona do lado do Caiado, tá? E aí ele fala: o caso é complicado, vou lhe contar uma história que envolve trabalho escravo, tirania política, e não sei se podemos estar diante de um caso monumental de tráfico de divisas, lavagem de dinheiro e financiamento irregular de campanha eleitoral. Ramona Matos Rodrigues, 51 anos, é uma médica cubana que está em Banânia por causa do tal programa Mais Médicos, aquele que levou Alexandre Padilha a mandar a ética às favas ao transmitir o cargo a Turquioro. Ela atuava em Pacajá, no Pará, e cada médico estrangeiro custa ao Brasil R$10.000. Ocorre que no caso dos cubanos, esse dinheiro é repassado a uma entidade, a OPAS, que o transfere para o governo ditatorial da ilha, e os tiranos passam aos doutores apenas uma parcela do valor, cerca de 30%, 70% fica com a ditadura. No caso de Ramona, ela diz receber o correspondente a $400, quase R$970. Os outros 70 seriam depositados em Cuba e só poderiam ser sacados no seu retorno ao país. O restante, R$7.500, engordam caixa dos tiranos. Devem atuar hoje no Brasil 4.000 cubanos. Isso aqui é 2013, 2014. Mantida essa proporção, a ilha lucra por mês, depois de pagar os médicos, R$30 milhões, ou 363 milhões por ano. Como o governo Dilma pretende ter 6.000 cubanos no país, essa conta salta para 545 milhões por ano. Convenhamos, não é qualquer país que amealha tudo isso traficando gente, é preciso ser comuna, mas vamos ao caso. Ramona fugiu, resolveu desertar, não consegue viver no Brasil com os $400. Sente-se ludibriada. Ocorre que os cubanos que estão por aqui, o que é um escárnio, obedecem às leis de Cuba. Eles assinam um contrato de trabalho em que se obrigam a não pedir asilo ao país, o que viola as leis nacionais e internacionais. Caso queiram deixar o programa, não podem atuar como médicos no Brasil, já que estão proibidos de fazer o revalido e só podem atuar no Mais Médicos, e são obrigados a cair nos braços dos irmãos Castro. A deportação é automática. Pois bem, Ramona quis cair fora do programa. Imediatamente, segundo ela, passou a ser procurada pela Polícia Federal do Brasil. Acabou conseguindo contato com o deputado federal Ronaldo Caiado, que é médico e está agora refugiado em seu gabinete. Na verdade, no gabinete da liderança do DEM. Ali ela está a salvo da ação da Polícia Federal. Não poderão fazer com ela o que fizeram com os pugilistas cubanos, que quando Tarso Genro era ministro. Eles foram metidos no avião cedido por Hugo Chávez e devolvidos a Cuba. Vejam que coisa. Ramona sabia sim que receberia apenas $1.000 pelo serviço, só R$400 aqui. Até achou bom. Afinal, naquele paraíso de onde ela veio, cantado em prosa e verso pelo petismo, o médico recebe $25 por mês. A economia, como se sabe, se movimenta no mercado negro. Ocorre que a médica, que é a clínica geral, disse não saber que o custo de vida no Brasil era tão alto. O dado que mais chama a atenção nessa história toda é outro. Até terça-feira, todos achavam que os médicos cubanos eram contratados pela OPAS, que é um órgão ligado ao OMS da ONU. Sim, a OPAS é subordinada à ideológica do regime Castro, está lotada de comunistas, da portaria até a diretoria. De todo modo, é obrigada a prestar contas a uma divisão das Nações Unidas.
Ocorre que o contrato da médica que desertou é celebrado com uma sociedade mercantil cubana, comercializadora de serviços cubanos. Então o Reinaldo vai falar aqui, eu vou deixar o artigo é longo, eu não vou ler todo, mas está aqui, vocês já viram as condições que essa moça Ramona trabalhava e que ela foi perseguida pela Polícia Federal do Brasil. Então é bem grave o que o secretário Marco Rubio está combatendo. E aí o Reinaldo diz lá, qual é a proposta que vocês têm? Qual é o outro programa que vocês apoiam? A gente apoia que os governos, Bolsonaro, Lula, Temer, qualquer um, façam investimentos na saúde nesses rincões do país. As prefeituras também façam, né, que essa coisa seja resolvida, mas não usar trabalho escravo como desculpa para dizer que está promovendo saúde. E aqui tem eu selecionei 3 cubanas falando do Mais Médicos ou da medicina de Cuba, e eu vou começar com a Zoe Martínez. Olá pessoal, aqui quem fala é a Zoe Martínez, ativista cubana. Ó, um detalhe, esse vídeo aqui é de 8 anos atrás, então ela não está fazendo isso por causa de Bolsonaro e porque ela é bolsonarista, não, ela nesse momento aqui a Zoe não, até onde eu sei, nesse momento aqui a Zoe não tinha pretensões políticas, ela fez para falar da saúde cubana mesmo. E bom, eu recebi algumas mensagens do pessoal perguntando o que eu acho do Mais Médicos. Bom, eu acho que o Mais Médicos é uma forma do governo cubano lucrar nas custas dos pobres coitados desses médicos que são escravizados. Ninguém merece trabalhar o mês inteiro para não receber nem metade do valor do salário que eles mereciam ganhar. Mesmo o governo brasileiro pagando uma quantia razoável, o que chega na mão desses médicos não é nem metade do salário, que a outra metade vai para onde? No bolso dos Castro. Depois eles têm a cara de pau, o governo cubano, de falar que é um trabalho humanitário que eles fazem, ajudando os outros povos, mandando seus médicos. Se fosse um trabalho humanitário mesmo, não cobraria. Não cobraria mesmo, seria uma coisa de graça. E isso não acontece, né? Em Cuba não muda fazer faculdade de medicina, sabe por quê? Porque a maioria do pessoal quer sair do país. Alguns para desertar, mas outros é para ganhar a mixaria que eles ganham aqui. Porque lá em Cuba, essa mixaria, mesmo que não sendo nada, lá em Cuba é uma quantia razoável. E dá para ter uma vida menos medíocre em relação ao resto do povo. Então, como eu já falei no vídeo anterior, o cubano adora ostentar. Então, mesmo tendo uma vida miserável lá em Cuba, já com uma graninha que eles conseguem aqui no Brasil, na Venezuela, esses países que eles mandam os médicos, eles se conformam com esse dinheiro e pronto. Então é isso, acho que é uma forma do governo cubano lucrar, que eu espero que acabe logo, que os médicos façam alguma coisa, né, não fiquem quietos, que a maioria fecha os olhos para o que está acontecendo. E é isso, pessoal. Eu acho que esclareceu o meu posicionamento em relação a isso. Bom, esse é o da Zoe. Vamos ver agora outra cubana, a Nay Mora, foi no Inteligência Limitada do Vilela. E ela vai falar também do Mais Médicos. Mais Médicos, sim. E aí? Bom, eu tenho muitos colegas médicos aqui então, o que o pessoal fala? Porque o governo brasileiro tinha que pagar um valor para o governo cubano, né? Tinha toda aquela discussão de que os caras não eram livres e estavam aqui ganhando super pouco e a parte do que eles ganham tinha que ia direto para o governo e tal. Lembra que eu falei para você que lá se formam muitos médicos? Que o governo faz isso de propósito. O governo dá, muitas vagas de medicina, lá sobra vaga de medicina para você estudar. E afinal das contas o governo ganha com isso, porque o governo pega esses médicos e manda para países fazer, né, trabalhos, mas o governo ganha mais que o médico. O governo ganha muito. O médico cubano ganhava R$2.500 e ainda trabalhando no interior. Tem gente que trabalhava no meio da Amazônia, comia até jacaré, tadinho.
Aí teve até uma alergia de tanto coceira de mosquito que pegava ele por R$2.500. R$2.500. O cara estudou 6 anos, passou uma necessidade grande, aí veio pro Brasil trabalhar no meio da selva por R$2.500. E aí, é isso. A pessoa diz, ai, mas não sei o que, não sei o que. Gente, ainda bem que o Bolsonaro acabou com esse projeto, porque isso ali é uma roubalheira, R$2.500 no México. Não, ele acabou com o projeto e falou, olha, vamos fazer a coisa bem feita. O governo cubano não tem que ficar ganhando mais do que o México, pode ganhar uma parte, mas por quê? Putz, o governo leva mais que o México. Sim, tudo. É loucura. Aí ele fez o que? Olha, a pessoa que querem ficar no Brasil, pode ficar, pode revalidar e a gente começa uma nova... E aí tem médico hoje ganhando super bem. Que ficou. Sim, tem muito colega meu médico que ficou e está ganhando super bem. Entendi. E hoje, faz de 2 anos pra cá, tem alguns colegas meus que já tem carro novo, que ajuda muito a família de lá, de Cuba, porque nós vimos pra cá, mas a gente pensa também em ajudar os que estão lá. Não somente nós, trabalhar para a gente ter um luxo, para a gente ter bens materiais. Não, a gente tem que pensar quem está lá ainda, entendeu? Porque quando eu estava em Cuba, alguém pensou em mim também. Então eu tenho que fazer a mesma coisa. É assim. E ainda bem, gente, que acabaram com esse programa. Tá todo mundo feliz hoje em dia, agradecendo ao Bolsonaro, né? Porque isso ali realmente era uma falta de respeito. Bom, isso é a opinião da Naimora, acho que é Naimora. E aqui tem uma outra cubana falando do exemplo que é o Mais Médicos, mas antes disso eu vou aqui no Twitter rapidinho para mostrar para vocês o Bolsonaro falando do Mais Médicos, não, da medicina cubana, né? Acho que ele fala do Mais Médicos, sim. Quem publicou foi a minha amiga Pan Costa do Incorrupt. E aqui é o Bolsonaro falando do Mais Médicos 11 anos atrás. Plenário da Câmara dos Deputados. Para falar sobre isso, a Palavra Aberta recebe hoje o deputado Jair Bolsonaro, do PT, do Rio de Janeiro. Eu sou Fabiana Mello e este programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, obrigada pela presença do senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o programa Mais Médicos. Primeiro, eu queria falar espanhol em 3 semanas também. Esse governo está fazendo milagre, realmente. Esse programa do governo começou há 1 ano e meio, não começou agora. O próprio senador Roberto Costa, no ato falho, acabou divulgando isso semana passada. Então, concluo que o senhor é contrário ao programa. A forma como está sendo proposta, você tem um parlamento aqui para discutir essas questões, e não tudo por medida provisória. E vejo também o viés, claro, né, que é ideológico nessa questão. Se anunciou muitos médicos estrangeiros, e na verdade eram os cubanos que interessavam. Esse pessoal de fora vem numa condição para cá, cubano, outra completamente diferente. O pessoal de qualquer outro país do mundo, ele vem para cá de acordo com a nossa legislação trabalhista, podendo inclusive trazer seus familiares. Quem é casado, tem filhos, sabe disso. Bom duro é você ficar longe da sua família. Já os cubanos, não. Os seus familiares ficam lá na ilha presídio, e servem como refém enquanto seus familiares trabalham aqui, homens e mulheres. Então, o senhor questiona o fato de haver 2 formas de contratação de médicos estrangeiros no programa. O grande doente dessa história não é o povo brasileiro, é a ilha de Fidel Castro, o Raul Castro, mesma coisa. Então, o recurso, basicamente, vai ser, a partir do ano que vem, 1 bilhão por ano canalizado diretamente para Cuba. E uma pequena parte desse dinheiro tem que virar para esses médicos aqui. Inclusive, a própria secretária, o ministro da Saúde lá da ilha de Castro, né, falou que eles continuam empregados e ganham seus salários. Só que não diz quanto é o salário deles lá. Então, é isso que o Bolsonaro falou 11 anos atrás. Mas tem um outro aqui do Bolsonaro. Esquerda, aqui dentro. Vamos combater o sonho de São Paulo. Vamos cortar gasolina. De que maneira? É você cortando o combustível, a gasolina, dinheiro de onde? Você pode ver. Você fala do programa Mais Médicos, né? Ninguém tem qualquer comprovação que esse pessoal, esses 12 mil aproximadamente que estão aqui, tem qualquer conhecimento de medicina. Eu duvido, mas tem que ser, se você queira, atendido por um cubano desse, fantasiado e médico aqui dentro. Agora, no final das contas, né? Depois se comprovou, salvo engano, que essas pessoas eram mesmo médicas e com formação, tudo certinho. Nós
mandamos A por ano. saúde em Cuba é uma coisa que funciona, candidato. Parabéns, o Hugo Chávez foi pra lá e morreu. Olha o risinho de deboche. Agora, ela disse, né, a saúde em Cuba é uma coisa que funciona. Vamos ouvir a Rani Pons falando da saúde de Cuba. Olá, minha gente, boa tarde. Bem-vindos a mais uma Janela para Cuba. E na janela de hoje a gente vai falar de um assunto bem polêmico, bem complexo, que é sobre a saúde em Cuba. E é um assunto que eu queria ter trazido para vocês já tem um tempo. Tem várias matérias que falam sobre a saúde em Cuba, mas eu quero trazer para vocês mais a minha experiência, o que eu sei, o que eu vivi. E falar também um pouquinho sobre essa dualidade que existe na hora de falar sobre a saúde em Cuba, porque a gente está bem dividido entre o que Cuba manda para o mundo, o que Cuba mostra, né, o que Cuba vende como imagem da saúde em Cuba, e o que realmente acontece lá para os cubanos. Então vamos falar sobre os hospitais em Cuba, começando pelo Hospital La Pradera, que fica em Havana. E ele conta, inclusive, com uma página na internet para que todos os turistas, estrangeiros, pessoas que vivem em outros países, que querem se atender em Cuba, conheçam os serviços e os benefícios, né, que esse hospital oferece. É uma página, inclusive, que é só para quem vive fora mesmo, porque o cubano não tem tempo, e até uns anos atrás não tinha nem internet, nem celular, para ficar conectado vendo os serviços do hospital. O cubano, quando fica doente, ele vai no hospital mais próximo que tiver e que ele puder ser atendido. Então esse serviço de fazer uma página bonitinha, tudo é só para os estrangeiros. Inclusive esse hospital já atendeu personalidades políticas, artistas, esportistas de quase 90 países do mundo. E o hospital é tão bom que foi nomeado para receber o Prêmio Mundial das Ciências da Infância em 2019. Então por aí vocês já podem ver como logicamente ele passa a ser referência da saúde em Cuba para as pessoas que vivem fora de Cuba. E nesse hospital foi atendido Hugo Chávez, Maradona. Então é lógico que as pessoas de fora vão dizer, olha, a saúde em Cuba é tão boa que olha como fulano foi lá e se atendeu. É lógico que fulano vai lá se atender, olha as condições que fulano tem para se atender naquele lugar. Com certeza não são as mesmas condições que o povo cubano tem. E o Hospital La Pradera foi inaugurado em 1996 por Fidel. E nessa época eu já tinha nascido e eu nunca na minha vida eu fui naquele hospital, nunca na minha vida me atendi naquele hospital. E não foi por falta de eu ficar doente, porque eu já tive várias coisas, né? E eu nunca seria mandada para aquele lugar. E ele fica em Havana, que eu sou de Havana. Outro lugar que eu quero apresentar para vocês é o Centro de Investigações Médicas Cirúrgicas, CIMEC. Ele foi inaugurado em 1982. E ele também é referência na saúde cubana e é um dos melhores hospitais gerais de Cuba. Inclusive ele é referência no atendimento odontológico. E aí eu quero contar uma história para vocês. Um dos motivos que fez eu deixar Cuba vir para o Brasil é um dos motivos que influenciou, tá, gente? Não é o único motivo. Porque eu precisava de atendimento odontológico, precisava usar aparelho, eu precisava fazer cirurgia para tirar os sisos. E sempre que eu ia no médico, que minha mãe me levava no médico, sempre estava faltando algum equipamento, sempre estava faltando material para fazer o aparelho, ou estava faltando alguma coisa e eu nunca conseguia colocar o aparelho em Cuba. Eu ficava meses em uma fila de espera, eu ficava indo em várias consultas, aí colocava o aparelho, eu precisava trocar para outro aparelho, não tinha mais. Enfim, foi uma tortura a minha vida em relação a isso lá em Cuba, em relação ao problema que eu tinha nos dentes. E no CIMEX, jamais queria faltar, ele é referência no atendimento odontológico, então jamais iria faltar qualquer equipamento nele. Ele atende pessoas de vários lugares do mundo, mas para mim sempre faltou porque eu ia no hospital comum, e no hospital comum não tinha. Então um dos motivos que influenciou para eu vir no Brasil é que desde que eu era criança eu sempre descobri que eu queria ser atriz, eu queria trabalhar com artes cênicas, eu queria trabalhar com artes. Então eu fiz prova para entrar na ENA, que é o Instituto Nacional de Arte, e para entrar no ISA, que é o Instituto Superior de Arte. E nas provas, uma das coisas que o jurado, que eram professores cubanos, sempre falavam para mim, é que eu tinha que tratar o meu sorriso, porque não teria como ser atriz com um sorriso assim, que eu precisava usar aparelho. Só que sempre que eu ia no médico para usar o aparelho, eu nunca tinha como colocar. Aqui no Brasil, assim que eu cheguei, meu pai me levou numa clínica, inclusive uma clínica que cobrava um valor popular, e eu consegui colocar o aparelho e eu consegui corrigir o meu problema. Além de não ter conseguido, toda vez que eu ia fazer as provas para a escola de arte, eu tinha que passar por essa situação deles olharem para o meu sorriso e reclamarem do meu sorriso. Sendo que tem um hospital em Cuba que é referência no atendimento odontológico, mas para mim não serviu de nada. O
hospital ele atende estrangeiro ou turistas que estão em Cuba que precisam de atendimento médico, como o caso da Cristina, que ela estava em Cuba e ela precisou ser internada, e ela até fez um tweet falando sobre o atendimento em Cuba, olhem aqui. E lógico que ela elogiou, só falou coisa boa, mas o que ela não fala é que para o cubano comum, o cubano de AP, esse atendimento que ela teve jamais seria feito. Porque isso são privilégios apenas para elite de governantes, militares de alto grau, familiares dessas pessoas, logicamente, mas não para o resto da população cubana. Outro lugar é a clínica Cira Garcia. Segundo a página dela mesma, é porque eles têm página, como eu já falei. Ela é líder do turismo de saúde em Cuba. Eles não têm nem vergonha de colocar isso. Líder do turismo de saúde em Cuba. E esse é outro dos hospitais que apenas atendem estrangeiro. E os estrangeiros aí saem de Cuba falando que a saúde em Cuba é maravilhosa. Eles não falam que só eles têm esse direito de se atender lá. A maioria não fala, né? Tem muitos que falam. Daí esses estrangeiros que se atendem em Cuba, ou até os que não se atendem, mas usam isso como referência, são os mesmos estrangeiros que quando vem um cubano falando sobre a saúde precária em Cuba, querem humilhar esses cubanos na internet. É lógico, porque para eles não convém que esse serviço de saúde não exista mais, porque eles são privilegiados com esse serviço de saúde. Assim como outros estrangeiros que vão e se atendem lá, mesmo não tendo um lado político definido, mas se atendem lá porque tem dinheiro e porque, querendo ou não, vai sair mais em conta se atenderem em Cuba do que no próprio país. Então a gente vê como essa saúde, como esse turismo de saúde é conveniente para muitas pessoas, e por isso só nós cubanos que sofrem e que falam sobre isso. E é por isso que a saúde em Cuba é mencionada como uma grande referência, porque aí a gente tem esses hospitais maravilhosos, né, que vendem imagens e que atendem tanta gente de fora, que aí são as pessoas que saem de lá falando para o mundo: olha que boa é a saúde em Cuba, olha que bem eu fui atendida em Cuba. Claro, você é estrangeiro, você sempre vai ser bem atendido em Cuba porque convém, porque você dá dinheiro para Cuba. E enquanto isso, os hospitais cubanos estão caindo aos pedaços, como é o caso do Calixto Garcia, do Julio Trigo, do Hospital Materno em Galícia, entre outros. E agora, com a situação da Covid, esse atendimento ficou ainda muito mais precário. A gente vê vários vídeos na internet do atendimento desses hospitais, e a gente vê muito militante por aí fazendo conteúdos dizendo que isso é mentira. Lógico, eles têm na mente a imagem dos hospitais bonitinhos que os parentes deles que foram lá se atenderam fizeram, né, com bons equipamentos, com tudo de qualidade. Mas a situação para o cubano de a pé é trágica em relação à saúde em Cuba. Deixa eu comentar aquela coisa dela. No, para atrás. Yo no te creo. Y a lo mejor no lo creo. Ay, Jesucristo bendito. Entonces esto, no con la mano aquí. Vou fazer uma outra história para vocês. Quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, eu precisei fazer cirurgia para tirar os sisos. Eu falei para vocês que eu tinha problema nos dentes. Eu tinha que tirar os 4 sisos. Só que eu não sabia se ia tirar os 4, ou só 2, ou só 1, porque isso depende muito na hora, né, do que você vai conseguir. Eu tive amiga que saiu de lá e tirou os 4. Era meu sonho, né, porque aí já recuperava de uma vez. Só que eu fui no hospital, né, eu cheguei em jejum, 7 da manhã, eu ia fazer a cirurgia às 8. E eu entrei às 8 para fazer a cirurgia, e eu saí 11h45, gente. O hospital, péssimas condições. Só que na época também, como eu nunca tinha ido num hospital de qualidade em Cuba, para mim as condições do hospital eram de menos. Eu acho que para a maioria dos cubanos, a gente vê que a situação está muito precária, a gente vê que está muito ruim. Mas quando a gente chega num hospital que tem uma situação certa, está tudo limpo, aí que a gente cai a ficha e vê o tanto que os hospitais cubanos eram precários. Agora eu estava preocupada mais com arrancar o cisto, que tudo desse certo, né? Eu fiquei das 3 horas e 45 minutos para fazer uma cirurgia. E tinha um relógio enorme na minha frente, eu estava deitada, então eu não via o tempo passar. Para mim, eu fiquei um dia naquele lugar. E eles martelavam, aí eles colocaram para eu morder na boca uma coisa para eu não fechar a boca. Eles martelaram tanto para arrancar o meu cisto que eles quebraram o dente da frente. Eu tive que tirar o dente da frente do cisto, né? Porque eles quebraram ele na metade e eu perdi.
Daí eu cheguei em casa e eu fiquei cuspindo sangue. Minha mãe até colocou um balde para eu cuspir, porque eu estava cuspindo muita sangue. E meu padrasto, que tinha levado a gente, ele já tinha ido para o trabalho, só ele que tinha carro. Então minha mãe ficou de braço cruzado, não sabia o que fazer, e o hospital ficava longe. Quando deu 5 da tarde, que meu padrasto voltou para casa, eu continuava cuspindo muita sangue, então a gente correu para o hospital. No hospital que a gente chegou, estava tudo caindo aos pedaços, porque eles estavam reparando nas áreas do hospital, então tipo, tinha um atendimento fora das salas, porque as salas estavam sendo reparadas. Tinha partes com entulho, com cimento, o teto, que é aqueles quadrados de gesso, caído e frio, enfim, estava uma situação assim, cheia de poeira, muito assustador. E tinha um único médico atendendo. E quando eu cheguei no hospital, essa parte foi até assustadora, porque a gente desceu do carro e como eu passei a viagem toda sem ter como cuspir, minha boca encheu de sangue. Quando eu saí do carro, eu cuspi aquela sangue toda, parecia que eu tinha vomitado sangue. Acho que as pessoas acharam que eu estava, sei lá, estourada por dentro, ou que eu tinha caído, porque era muito sangue. Daí entrou na sala e o médico falou que eles tinham deixado um vaso aberto, né, que tinha que abrir os pontos, abrir a ferida, fechar, limpar direitinho. E eu fiz isso tudo sem anestesia. Numa cama de ferro, não tinha nenhum lençol para colocar em cima, uma cama gelada. E eu já tinha sofrido tanto o dia inteiro que eu falei, faz o que for preciso. O médico me atendeu muito bem, foi um médico maravilhoso, sou muito grata até hoje a ele, porque eu me senti tanta dor com ele me atendendo, porque ele ficou realmente muito preocupado por conta da situação da minha cirurgia. Então, sem anestesia nem nada, segurando naquela cama com minha mãe do lado, ele abriu, ele limpou, ele costurou de novo. E quando eu saí, eu desmaiei, gente, porque eu tinha chegado em jejum de manhã, eu não tinha comido nada durante o dia, de tanta sangue que eu estava cuspindo. Então, quando chegou nesse ponto que ele já me arrumou, né, que ele fechou a ferida, que eu já estava bem, eu desmaiei. E aí eu acordei com ele mesmo lá, que ele colocou a mão aqui para eu acordar. E ele falou para minha mãe comprar um lanche, porque eu não tinha comido, eu não tinha me alimentado. E eu tinha passado por esse estresse também, então era só isso. Mas a situação daquele hospital era muito deprimente, mas o médico foi muito bom. E é por isso que eu gosto de ter muito cuidado quando eu venho na internet falar sobre Cuba, porque eu não quero só falar com ódio, só falar tipo generalizando em tudo. A saúde em Cuba realmente é horrível para nós cubanos. Essas pessoas que falam dos embargos, eles são os mau caráter mesmo. Porque não tem como a gente reclamar dos embargos quando tem hospitais em Cuba com tudo, onde não falta nada. Porque se você me dizer, Cuba sofre com embargos, por isso não pode comprar certos equipamentos, ok. Mas como que não pode comprar para a população, mas pode comprar para esses hospitais onde não falta nada? Porque como que você vai para comprar de um outro local e você pode comprar um equipamento, mas você não pode comprar 10 ou 5? Isso não é questão dos embargos. Isso é questão do governo cubano, da administração do governo cubano, que é ruim mesmo. Agora sim, teve muitos médicos que me atenderam muito bem minha vida toda. Eu confio muito nos médicos cubanos de forma geral. Bom, eu vou parar aqui faltando 2 minutos para acabar o vídeo da Rani. Acho que está bem explicado sobre a saúde cubana aqui por ela mostrou imagens. Se vocês procurarem outras cubanas no Brasil, além dessas 3, porque existem aqui nos canais do YouTube, vocês vão ver relatos parecidos, semelhantes. Se vocês procurarem, existem páginas feitas por cubanos que mostram essas coisas. Então, não, ao contrário do que disse a Mariana Godoy, a saúde cubana não é exemplo para absolutamente ninguém. E esses hospitais de referência para turistas não vale. O que vale é para a população, né? Então é isso, eu fico por aqui. Depois de expor o Reinaldo Azevedo, essa hipocrisia, mostrar o que foi o Mais Médicos, mostrar a medicina cubana, o desastre que é. Então é isso, até a próxima. Dá aquela força, curte, comenta, compartilha. Tamo junto, até mais.